Seja bem-vindo ao Teologia Atri, Teologia para a Vida. Eu quero comentar com vocês uma polêmica que teve aqui. Eu gravei um vídeo onde eu critiquei que os pastores estão deixando de falar algumas coisas que deveriam estar falando para não perder clientes dos seus cursos que são vendidos na internet. Mostrei na tela os cursos, comentei, né? E aí algumas pessoas vieram falar comigo, cara, não é proibido nem pecado vender curso na internet. E a questão não era essa do vídeo, mas isso gerou um outro debate que eu quero abrir com vocês agora. E antes de qualquer coisa, eu quero deixar claro que essa é a minha opinião. Você pode discordar ou concordar. Coloca nos comentários a sua opinião também, tá bom? Então, é claro, isso aqui não é canônico. É a minha opinião a respeito dessa ideia. Agora, para você entender a minha ideia, deixa eu te contar uma parada. Talvez não pareça, né? Talvez eu pareça ser novo, mas eu já sou velho. Eu sou de 1985 e eu nasci numa cidade interior. É isso aí, eu sou da roça. E hoje eu moro na roça também ainda, eu moro na roça. Eu era de Resplendor, Minas Gerais, vim para o Espírito Santo e moro em Viana, na roça. No meu contexto, da minha história, o que eu vi acontecer quando eu era pequeno, adolescente e tudo mais, o pastor, ele se dedicava ao ministério local. Então o pastor era o cara que investia tempo e investia esforço para cuidar daquelas pessoas, entende? As pessoas que faziam parte da igreja, para visitar outras pessoas, para trazê-las para a igreja também. Eu lembro que a gente fazia até culto assim na roça, a gente ia pegar um carro, o caminhão do leite às vezes, né? E às vezes alugava um ônibus velho, a gente ia pra roça, era muito massa aquilo ali. E ali acontecia um culto, a gente compartilhava uma comida, alguma coisa assim. Na época que eu era pequeno, a IPB de Santa Rita do Itueto, por exemplo, era padrão, né? Toda semana tinha culto na casa de uma das senhoras, né, que já eram senhoras na minha época e hoje, graças a Deus, continuam senhoras. E, cara, que saudade daquele tempo, hein? Aquela igrejinha lá de Santa Rita do Itueto foi... A minha história tava lá. E naqueles cultos que tinham, era padrão. Era feito um doce de leite, depois para dar depois do culto, ou um doce de mamão, de mamão, ou daquele doce de cocada, né? E eu ficava doido para comer aqueles doces. Eu era pequeno, cara, eu não sabia de nada das coisas, eu só sabia que no final tinha um doce. E aquilo era fantástico. Isso ficou pra trás, cara, isso mudou, né? A modernidade acabou com isso, sabe? Eu lembro que era muito bom e hoje em dia a gente não consegue encontrar isso de novo. Muitas coisas aconteceram, obviamente, o nosso tempo mudou, a gente mudou, mas o maior problema de todos é que nós, os crentes dessa geração, de 80 para cá, nós somos mundanos demais, sabe? Esse é um problema que é real, esse é um problema que a gente tem que comentar. A gente tenta imitar a nossa religião, às vezes fala que está imitando do jeito que a Bíblia manda, mas não é exatamente. Mas nas nossas atitudes, nós não estamos ligando muito para o que ela fala. Tem gente que fala assim, eu sou crente, eu sou cristão, eu sou calvinista, mas você não se preocupa com o que os puritanos faziam, você não se preocupa com o que Calvino pensava a respeito do que você faz. A gente gosta de falar, eu sou calvinista, e na prática agir como mundano. Né? E não só para os calvinistas, mas para os arminianos. Os arminianos não têm nem base, né? Então eles vivem desse jeito mesmo. Tô brincando. Mas isso acontece, com os arminianos também. E esse é o problema. Esse é o problema que afetou o pastorado também. E é por isso que eu acho estranho um pastor vender cursos, sabe? E para dar essa opinião, eu vou considerar aqui o que a Bíblia ensina, não a modernidade. Porque são duas formas de enxergar a realidade. Ou você enxerga só a Escritura, ou você aceita a Bíblia mais a modernidade. E é isso que, de forma geral, a igreja fez. Ela adotou o pensamento moderno e gosta da Bíblia ao mesmo tempo, mas ela não é bíblica. Ela só pensa que é bíblica. Se a gente for pensar no que a Bíblia fala, ser um pastor é muito complicado. E é muito diferente do que é hoje. Hoje o pastor, ele é um artista. O pastor é o artista do YouTube. É isso que é. Ele ganha
para trabalhar na igreja, e ele trabalha, ao mesmo tempo ele tem os seus fãs no YouTube também. Essa ideia, lá na década de 80, seria uma loucura. Uma loucura. Apesar de que nós tínhamos, né, os pastores televisivos, né, e muitos deles acabaram cometendo alguma coisa de errada por causa dessas mudanças também, digamos assim, né? Mas de forma básica, eu nem vou citar texto bíblico, vocês estão acostumados já com esse tema na Bíblia. É um chamado divino de Deus. Deus é que chama o pastor. Envolve um caráter irrepreensível. Você é crente ou não é? Não dá para colocar duas coisas nessa mesma resposta. O compromisso com a palavra de Deus é extremamente necessário. E hoje não é mais, mas na Bíblia era, sabe? Hoje o pastor pode blefar um pouquinho, pode contar uma mentirinha, né? A modernidade criou esse tipo de pastor. O amor era sacrificial, entende? Ao invés de cobrar para ir lá, eles iam a pé. Tem uma história até de um missionário, se você souber o nome dele, coloca nos comentários, porque eu não vou lembrar o nome dele. Esse é um dos maiores missionários da história do Brasil. Ele viajava de cidades em cidades a pé para pregar o evangelho. Ele morreu fazendo isso. Olha só, ele era um pastor, entende? E ele cuidava dessas pessoas, ele visitava, enfim, eu acho que tentaram matar ele uma vez. Diz que tentaram matar ele e ele pregou para os caras que tentaram matar ele, converteram eles. E, cara, esse era o pastor na minha época, o cara que saía e pregava. Lá em Timóteo e Tito, a gente tem várias regras sobre isso, né? Vamos citar algumas regras aqui. Marido de uma só mulher. Poxa, irrelevante hoje se o cara é marido de uma só mulher. Às vezes ele teve 3. Irrelevante, a modernidade acabou com isso. Ele era moderado, ele era sensato, ele era respeitável, ele era hospitaleiro. Os pastores hoje não são nem acessíveis, muito menos hospitaleiros. Eles são muito difíceis de encontrar, eles parecem que são melhores que todo mundo. Eles eram aptos ao ensino e por isso eles ensinavam. Eles não ensinavam para colocar um curso na internet, entende? Eles ensinavam porque eles eram pastores. E o pastor ensina mesmo. Além do básico, governar a própria casa, não ser um viciado e também não ser um amante ao dinheiro. Eu creio que de todos os problemas, o pós-modernismo ele levantou esse problema mais que os outros. Eu vou falar nós, somos viciados em tentar ganhar dinheiro. E a gente está sempre dando uma desculpa para ganhar dinheiro. É real, cara, é isso. Então você já está ganhando dinheiro, você já pastoreia uma igreja, você já tem seu canalzinho no YouTube, você vai criar agora, você fica assim, ó, vou criar um congresso, R$200 para entrar, vou criar um livro, R$100 para vender o livro, vou criar depois, sei lá, vou começar a virar coach de pastores, sabe? Amante ao dinheiro, ele não está contente com o que ele tem. Ele está sempre pensando em ganhar mais. Mais o quê? Mais almas? Não, mais dinheiro. E esse é o problema que acaba me fazendo ficar com o pé atrás de pastores que vendem cursos. Além disso, ele também tem que ser firme na doutrina. Mas quando você abre mão de uma doutrina para manter um aluno, você já deixou de ser firme na doutrina. Você já demonstrou que você é amante ao dinheiro. Então, ser pastor não é uma coisa que você vai para a faculdade e volta pastor. Não é isso. Eu sou presbiteriano, na minha igreja você tem que fazer o curso na Mackenzie ou numa outra escola assim. Você vai para lá, você passa 4 anos de lá e volta como pastor. Mas eu garanto, nem todos são pastores. Nem todos são pastores. Alguns estão só brincando de ser pastor. Alguns vão lá pela emoção, sabe? Fiquei emocionado, falei bem, o pastor achou que eu era pastor, que eu ia virar pastor, então eu fui pra lá e voltei, agora eu sou um pastor. Às vezes nem acredita na Bíblia, né? Nem tem coragem de ensinar. Eu vi um rapaz que queria ser pastor presbiteriano, que ele não queria falar das doutrinas da graça. Ele queria ser pastor presbiteriano, mas ele não queria falar de calvinismo. Ele nem a doutrina dele ele aceita, quer ser pastor. Infelizmente, hoje, é isso que acontece.
Acabou aquele período onde o cara ele era chamado para pastorear o rebanho e ele começava a se reunir e ele ficava ali cuidando das ovelhas, entende? Hoje em dia a gente parece que pensa mais em expandir e para conquistar do que ensinar a palavra de Deus. Então é isso que para mim pega na hora que eu vejo um pastor tendo um curso online, um curso pago online, né? Então, se a gente for seguir o padrão do Novo Testamento e de pastores conhecidos, né, na modernidade, a gente vai chegar a duas conclusões. Só existe duas respostas possíveis para um pastor vender um curso na internet. Primeira possibilidade, ele não tem um emprego fixo e vive do salário da igreja. E por isso ele tem tempo para gravar. Ele tem que gravar para ganhar mais dinheiro. E a segunda possibilidade, eles são profissionais, não são pastores, são profissionais do ensino. Eles vivem justamente vendendo curso e não com o dinheiro da igreja. Mas as duas respostas trazem problemas. Primeiro problema, quando você foi chamado para ser pastor, o que Deus te ofereceu era pouco? O que Ele te ofereceu não é suficiente? E aí então você tem que fazer uma outra coisa para suprir essa necessidade? Você vive do salário da igreja, insatisfeito, e por isso você tem que gravar mais curso para ganhar mais dinheiro. Problemas, né? E não tem como alguém dizer que é pastor e falar que precisa ganhar mais dinheiro. As duas afirmações, uma exclui a outra, entende? Uma exclui a outra. A outra questão é, você é profissional, vive de curso, como é que você vai ser pastor? Como você vai ser pastor se você vive de curso? Entende? Não seria mais fácil você viver de curso e deixar alguém ser pastor, cuidar das ovelhas? Porque o nome pastor, ele já vem da ideia de que alguém está cuidando do rebanho. Você consegue cuidar do rebanho, trabalhar fora e ainda ganhar dinheiro vendendo cursos? Será que você não está tirando o investimento de um lugar, do reino de Deus, e aplicando em algo para te dar dinheiro? Isso é o problema, entendeu? Então, pessoal, eu sei que muitos de vocês gostam de pastores que vendem curso, eu também gosto deles, eu não estou falando que eles são ruins, não. Mas a ideia do pastor vender cursos, ela não consegue me convencer. Agora eu quero saber de vocês, o que vocês acham disso? Qual é o modelo mais ideal pra gente? Como é que a gente resolve esse problema? Bota no comentário aqui que a gente continua conversando e tchau!